Neste vídeo, vamos passar as principais ideias do DDMRP. Existem hoje 3 abordagens distintas para o planejamento de produção. A gente tem uma abordagem focada no MRP, onde nós temos um planejamento central bem focado em previsão, onde a gente também pode chamar essa abordagem de produção empurrada. Ou seja, a gente vai ter todo o planejamento do que precisa ser produzido, quando, quanto, olhando para frente, baseado em previsões. A gente tem uma outra abordagem, que é a abordagem Lean ou Just in Time, onde o foco é eliminar os desperdícios nessa abordagem, e é uma produção puxada. A gente não vai ter uma previsão envolvida, a gente vai ter uma produção puxada e essa comunicação entre as etapas é feita via Kanban. São os cartões de certa forma, eles disparam ordens de produção para cada etapa anterior. E uma terceira abordagem, que é a teoria das restrições, onde o foco é tentar melhorar o fluxo do sistema como um todo, ou seja, a gente vai olhar o sistema e buscar quais são os gargalos desse sistema, e todo o planejamento da operação é baseado, tem como referência o gargalo do sistema. Ou seja, a gente vai ter a abordagem tambor, pulmão, corda, onde o tambor, que vai ditar o ritmo da operação, é o gargalo. O pulmão é o estoque de segurança que fica protegendo esse gargalo para que qualquer etapa anterior que tenha algum problema, algum imprevisto, ele não pare, ele não acarrete a parada do gargalo. E a corda é para dizer que a produção vai ser puxada e todo mundo andando no ritmo do gargalo, do tambor. E recentemente, desde, se eu não me engano, 2013, foi desenvolvida uma abordagem por 2 autores americanos que, de certa forma, se utiliza de todos os princípios já desenvolvidos por outras abordagens, que é chamado DDMRP, ou MRP direcionado pela demanda, ou Demand Driven MRP. E ele parte de algumas ideias que são dos 3 abordagens, mas ele traz algumas novidades, algumas inovações no processo de planejamento. E essa abordagem, ela parte de uma preocupação que em todo o sistema, se a gente for separar todos os itens, todas as partes disponíveis dentro de uma operação, e a gente fosse separar aqui no espectro de itens com pouco nível de estoque até os itens com muito estoque, e for separar o que tem quase insuficiente, quase acabando, e o que tem muito estoque parado, e aqui é onde estaria o ótimo, a gente ia ter 2 grupos separados, uma distribuição bimodal, onde teria muitos itens, onde a gente vai ter um excesso de estoque e muitos itens que vão estar faltando estoque. Então, um problema recorrente de várias empresas que quase todos os itens vão estar em uma dessas categorias, ou tem muito estoque ou pouco estoque. E a ideia é que, se a gente fosse fazer uma distribuição dos itens, de como que eles estão em nível de estoque, em relação ao nível de estoque, o ideal seria que a maioria estivesse no nível ótimo. Então essa é a preocupação principal desse DDMRP, que os itens dentro de uma operação, eles estejam mais dentro dessa faixa aqui de um nível ótimo de estoque, que não esteja nem em falta, nem em excesso. Bom, e uma ideia nova que eles trazem nessa abordagem de DDMRP, esses 2 autores, é que no planejamento tradicional, quando a gente tem uma árvore do produto, então eu tenho o produto X final aqui. Então ele é composto de 3 subpartes, essa subparte aqui ele é composto dessas 2, essa daqui é composto desse, como a gente também chama de lista de materiais ou Bill of Materials, o BOM. Essa árvore de produto, a gente tem 2 problemas quando a gente trabalha com ela inteira. Então a gente tem qualquer alteração aqui na previsão do que precisa ser produzido, isso vai ter um efeito em cascata em todos os planejamentos de tudo aquilo que precisa ser
é produzido dos subitens. Então todo esse desdobramento do MRP, qualquer alteração aqui em cima de previsão, agora tem uma demanda nova para a terceira semana, tem que reprogramar todos os subitens. E também que a gente tem um lead time acumulado. Então, por exemplo, aqui eu demoro 1 dia, aqui eu demoro 2 dias nessa fase, aqui 3 dias, aqui 1 dia, e é cumulativo. Então você vai ter um lead time total de qualquer imprevisto que possa ocorrer, que às vezes você vai ter um lead time muito grande de demora para a resposta. Então o que esse DDMRP propõe? Que a gente coloque alguns estoques no meio do caminho para desacoplar esse efeito. Ou seja, a gente tem uma redução do lead time nesses pontos aqui de estoque. Então, por exemplo, o lead time total é o tempo de produção desse e o tempo de produção desse, com esse desacoplamento. Porque aqui eu vou ter estoques, aqui como se fossem os estoques de segurança, os buffers. Então eu vou ter esses buffers que eu vou diminuir o lead time de resposta entre as etapas, e também qualquer mudança que eu tiver de novos pedidos, que ocorrer, eu vou alterar até o estoque, esse buffer aqui. Depois, se ele diminuir de nível, ele dispara o seguinte. Então a gente tem algumas barreiras que vai evitar esse efeito cascata para todos os itens, além de diminuir o lead time. Ou de outra maneira também, a gente tem o efeito chicote, onde o item, qualquer variação no item final, vai ter uma propagação para todas as etapas anteriores e aumentando a variação. Então gera muita incerteza nas etapas anteriores. E a ideia que o DDMRP traz é que esse efeito chicote ele é diminuído quando a gente coloca um estoque de segurança ali, um buffer, no meio do caminho, ali nos caminhos, nos pontos principais. Então a gente começa a ter a variação e ele para nesse estoque. Qualquer variação aqui, ele vai começar de novo do zero aqui. Então essa propagação, esse aumento, ele tenta cortar esse problema. Então a sequência geral do DDMRP é um processo em que a gente tem, primeiro, que decidir onde a gente vai colocar esses estoques, esses buffers de maneira estratégica, ou seja, definir dentro da operação onde que seria necessário ter esses estoques para ter um desacoplamento e redução tanto do lead time quanto da variação entre as etapas. Então isso daqui é feito de maneira ou anual, que aqui está em inglês year, ou trimestralmente, que é o quarter. Então isso é feito de maneira mais de uma abordagem de mais longo prazo. Depois a gente vai ter os cálculos dos níveis de estoque, o que seria o nível vermelho, o nível amarelo e o nível verde, que a gente já vai fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Isso é feito de maneira ou mensal ou semanal, ou month ou weekly. Depois a gente vai ter, depois desse cálculo, que é um ponto também diferente de outros modelos, é que esse ajuste desses níveis do buffer, ele é feito de maneira contínua. Então eu vou ter um ajuste, pode ser mensal ou semanal, desses níveis de estoque baseado na demanda diária. Então conforme for mudando a demanda, eu posso ir alterando o nível desses estoques. E com esses níveis, a gente vai ter todo o plano de ressuprimento. Então se o estoque está em um nível verde, eu não tenho que fazer nada. Se ele entra no nível amarelo, eu tenho que disparar um pedido. E como que é observado esse planejamento é uma fórmula também diferente, que é uma fórmula de fluxo líquido. Não vai ser o estoque, a posição do estoque, vai ser uma fórmula de fluxo líquido que leva em consideração o estoque, mas também todos os pedidos que já foram feitos de produção e todas as demandas de pedidos que precisam ser entregues. Então a gente também vai falar rapidamente como que isso funciona. E dado as ordens de produção, baseado de onde está o estoque, a
o cálculo de fluxo líquido e o nível verde, a gente também consegue, com esses pedidos, ter uma priorização daquilo que é mais relevante, até de maneira dessa operação ficar totalmente transparente e colaborativa a execução. Essas duas etapas são feitas diariamente, para ver o nível do estoque, a equação de fluxo líquido e as ordens, e até a priorização das ordens, como que elas deveriam ser feitas. Bom, os estoques, esse cálculo de estoque, ele é de certa maneira muito parecido com quando a gente tem os modelos de estoque de segurança com ponto de ressuprimento e estoque-alvo. Então, no ponto de ressuprimento é quando a gente tem a revisão contínua de estoques, onde o ponto de ressuprimento é a demanda vezes o prazo de entrega mais o estoque de segurança. E quando a gente tem uma revisão periódica de estoques, a gente vai calcular a demanda para tanto o lead time quanto o período entre essa revisão, ou seja, por exemplo, se eu tenho uma janela de pedidos que é feita uma vez por semana, então eu tenho que ter 7 dias aqui, que é o tempo do ciclo de ordens ali, de colocar o pedido, mais o lead time de entrega, ou seja, o estoque que eu precisaria para esperar o próximo ciclo, mais a próxima entrega, mais o estoque de segurança. Então a gente tem essas fórmulas da abordagem tradicional de gestão de estoques, e elas de certa forma têm o mesmo princípio, o DDMRP vai usar o mesmo espírito, o mesmo princípio desses cálculos. Então o que a gente vai ter? Então a gente vai ter 3 níveis dentro do estoque, o nível verde, o nível amarelo e o vermelho, e a gente vai ter a seguinte cálculo. Então vamos começar com a parte vermelha. Essa parte vermelha a gente vai ter a base e o safety, que é o de segurança. E a gente vai usar o seguinte, a gente vai ter o lead time desacoplado, então aqui é uma sigla interna que eles usam, que isso daí a gente depois é mais detalhes que vocês podem ler no livro, mas vamos assumir que o lead time dessa etapa para a etapa anterior, até o próximo produção que precisa, é 10 dias. Então eu tenho um lead time de 10 dias, sempre que eu precisar fazer um ressuprimento. E o uso diário dessas peças, desse estoque aqui que eu estou montando, é 12 peças por dia. Então o ADU é o uso diário médio. Então a gente vai ter 12 unidades por dia de consumo e um lead time de 10 dias. E uma outra coisa importante é que todas as peças também são classificadas, isso daí é um detalhamento que a gente não vai cobrir aqui nesse vídeo, mas todas as peças ele olha também a variação do lead time, se é um lead time curto, longo ou médio, e a variação também da demanda, se tem uma alta variação, uma baixa variação e uma média variação. E para cada uma dessas categorias vai ter uma tabela falando qual que é um fator que a gente utilizaria para os cálculos, se é 50%, 20%, 80%, a gente vai ter alguns fatores, que aqui eu estou assumindo que a gente vai usar um fator baseado na variação e no tamanho do prazo do lead time de 50%, só para a gente usar nos cálculos. Então vamos lá, para a base dessas duas componentes aqui da parte vermelha, eu vou ter a base, que vai ser o quê? Vai ser o prazo de entrega, o lead time, 10 dias, vezes a demanda, vezes 12, vezes esse fator de 50%. Então eu vou ter qual que teria sido o consumo, o volume necessário de estoque para cobrir todo o lead time, vezes um fator que é o 50%. Então essa base seria 60%. Depois a gente vai criar esse safety aqui, essa outra conta, que é pegar essa base que a gente calculou e ter o fator, aqui a gente tem um fator de variabilidade o lead time, a variação do lead time, e depois tem a variação da demanda. Então para quem já calculou estoque de segurança, é o desvio padrão, pensar um pouco que seria o equivalente a pensar o desvio padrão do lead time e também o desvio padrão da demanda, que tem aqueles dois componentes, ele separa em 2 componentes também aqui. Então eu vou pegar
esse 60% e colocar 50% aqui. Então eu vou ter duas componentes. Então minha quantidade aqui de estoques que eu deveria ter nessa faixa vermelha, no red, seria o 60 mais o 30, 90. Ok, então tem o cálculo dessa parte aqui. A parte amarela é mais simples. Eu vou ter só o cálculo do uso diário vezes o prazo de entrega. Então seria 12 vezes 10, 120. Então aqui eu tenho, lembrando um pouco aquela fórmula de ponto de ressuprimento, eu teria a demanda vezes o lead time, depois mais o estoque de segurança que a gente calculou aqui embaixo. Então a gente vai ter aqui essa outra componente aqui da parte amarela. Já a parte verde é um pouco mais, não é tão simples. Ele vai calcular essa parte verde entre o máximo entre 3 equações. E ele vai precisar de 2 outras informações. Ele vai pegar o seguinte, a quantidade mínima de pedidos. Então suponha que vai ter uma quantidade mínima aqui, que vai ser o Minimum Order Quantity, então que vai ser o MOQ. Então suponha que nesse caso, o pedido mínimo que essa etapa pode fazer para a etapa anterior, para aquilo que atende esse buffer aqui, é de 50 unidades. Então ele vai comparar o cálculo do pedido mínimo, 50, e vai ver, comparar ele com o fator que a gente calculou na base do vermelho, aquele red base. Então vai ser o ADU, o uso diário, vezes o lead time, vezes o fator do lead time, que seria 60. Então aqui ele não é maior, então por enquanto é esse. E também a gente vai comparar uma terceira conta, que é o ciclo de pedidos. Então pensando um pouco como se fosse um equivalente a um estoque-alvo. Então a mesma ideia do estoque-alvo, se eu tivesse que fazer um pedido a cada uma semana, o prazo fosse a cada 7 dias, eu pegaria o total de demanda diária vezes o prazo entre os pedidos. Então seria 84. Então nesse caso aqui o verde vai ser o maior entre esses três, entre 60, 50 e 84. Então no caso aqui é 84. O verde vai ser 84 aqui nessa faixa. Com isso a gente vai calcular os limites. Então vai ter o limite aqui do vermelho, que a gente calculou que era o 60 mais 30, que ele chama top of red, que é o topo aqui da faixa vermelha, que é 90. Depois o limite aqui em superior do amarelo, esse top of yellow, que a gente calculou 120, mais o 90, ou seja, aqui o ponto aqui de corte é 210. E depois a gente adiciona também o valor do verde, que vai ser o topo do verde, aqui o top of green. Então vai ser o 120 mais 90, que são as duas etapas anteriores, mais o 84 que a gente calculou. Com isso a gente vai ter esses 3 faixas aqui nesse buffer, nesse estoque de segurança. E como que vai funcionar esse estoque de segurança? A gente tem esse cálculo e o ponto importante também é lembrar o seguinte, que esses valores eles não serão fixos. Então a gente pode todo mês atualizar ele com esse cálculo aqui de uso diário médio. Então, o uso diário médio desse mês foi 12, então a gente vai ter esses cálculos. Se passar para o uso diário aumentar, for para 15, todos os cálculos a gente refaz e calcula novamente quais são os buffers, os níveis dentro desses buffers aqui do estoque de segurança. Ok, aí a gente vai ter uma equação chamada equação de fluxo líquido. Então é esse net flow equation. Porque a gente vai comparar não o estoque atual nesses níveis. A gente vai comparar a equação de fluxo líquido contra esses valores aqui. Então a gente vai ter o estoque disponível, então o estoque atual, que é o estoque em mãos ali, a mão disponível. A gente vai somar com os pedidos que já foram feitos, ou seja, aquilo que a gente está para receber. Então a gente vai ter o estoque atual mais o que está para receber, menos a demanda qualificada que a gente precisa atender.
ou seja, todos os pedidos firmes. A gente não vai atuar com previsão de demanda, a gente vai atuar com demanda real, demanda feita. Então, por exemplo, suponha que eu tenha um estoque atual de 250 peças. Eu estou com ordens antigas que eu já disparei, que estou para receber 70 unidades, e eu tenho que entregar 90 peças. Eu vou olhar, fazer a equação de fluxo líquido, 250 mais 70, então são esses dois, menos o 90, a demanda que eu tenho para atender, é 230. Então, olhando em qual faixa ele estaria aqui em cima. Então, essa equação de fluxo líquido, ela vai falar para que eu não preciso fazer nada com essas peças aqui. Então, nessa etapa aqui, eu não tenho que fazer nada. Aí, num dia subsequente, a gente pode ter o seguinte cenário. A gente tem 220 unidades no estoque, de pedidos antigos, de ordens de produção que a gente está para receber, 50 unidades, e uma demanda de pedidos firmes que a gente precisa atender, de 70 unidades. Com isso, a equação vai dar 200 unidades, a equação de fluxo líquido. Já indo com 200 unidades, a gente está no nível amarelo. Então, a gente vai precisar disparar um pedido. Então, nesse caso, qual vai ser o tamanho do pedido que a gente vai colocar? A diferença entre o nível total da equação ali de fluxo líquido e a diferença, quanto que falta para a gente chegar no máximo do estoque aqui desse buffer. Então a gente calculou o top of green lá, o total, o teto aqui do nível verde de 294. Então vai ser 294 menos 200. A gente vai pôr um pedido de 94. E além disso, a gente vai dar um status para esse pedido de qual que é o percentual do buffer desse estoque aqui, onde que a gente está. Então, nesse caso aqui, a gente está em 200 dividido por 294, que é o máximo. Então, a gente está em 68%. A gente está olhando o fluxo líquido, a gente está em 68% de utilização. E com isso, a gente consegue ter uma priorização de todos os pedidos que forem gerados, de todas as etapas, de todos os estoques da operação. Então, de maneira geral, a gente vai ter que essa equação de fluxo líquido, a gente vai estar sempre acompanhando diariamente, olhando os pedidos que estão chegando para que precisam ser atendidos. O estoque que a gente tem hoje, o estoque a receber, a gente vai sempre olhando até o momento em que essa equação ela entra na faixa amarela. Entrou na faixa amarela, a gente tem que colocar um pedido para repor até o máximo da faixa verde. E com esses pedidos, a gente vai ter uma sequência de todos os pedidos de todas as áreas, e a gente consegue também ter uma noção de onde que está o consumo desses buffers. Então a gente consegue ter até uma noção de priorização de onde que a gente precisa atender antes ou depois, até para ajustar. E com isso a gente vai ter um buffer que a gente vai estar sempre atualizando, tipo com a demanda diária, se precisa ser mais, se precisa ser menos, e acompanhando o estoque para ver onde que ele está, se ele está no nível verde, no nível amarelo, e até que ele está mais do que o nível verde, que aqui é o excesso. Então a gente vai estar sempre acompanhando o estoque e os pedidos sendo disparados por essa equação de fluxo líquido. Então com isso a gente tenta estabilizar o estoque nessa faixa aqui, entre o verde e o amarelo. Então ele sempre vai estar oscilando, vai estar algumas vezes na faixa vermelha, mas a gente tenta não ter nem excesso de estoque, nem falta de estoque. Sempre tentar ficar no nível ótimo. E para maiores detalhes, é importante que vocês leiam, busquem o livro do DDMRP, da PTAC do Smith, que ele explica vários detalhes de ajuste, de sazonalidade, de todos os detalhes, até as categorias, os fatores lá, que eu usei 50%, mas você pode ter de distintos fatores, até se o produto é fabricado, se ele é comprado, se ele é distribuído. Mas é uma abordagem bem diferente,
que vale a pena estudar.